Fala aí galera, estamos aqui com mais um vídeo. Compartilhe aí para outras pessoas também terem acesso. E é nóis. Expansão territorial. Por que o território expandiu tanto? Teve diversos fatores. Por exemplo, na União Ibérica, que é de 1580 a 1640, o Tratado de Tordesilhas foi desrespeitado pelos portugueses, que formaram uma poderosa armada militar buscando conquistar a bacia amazônica. Nesse momento, o território brasileiro já se expandiu bastante. Mas afinal, o que foi a União Ibérica? Foi uma unidade política que regiu a Península Ibérica, que inclusive era resultado da união entre as monarquias de Portugal e Espanha. Ou seja, foi meio que a união das duas monarquias, da Espanha e de Portugal. Inclusive teve várias confusões, teve diversos tratados, aí chegaram a esse acordo, que era meio que a fusão das duas monarquias, para poder reger a Península Ibérica. Também temos a questão da agropecuária, que se estendeu pelo Vale do São Francisco para a região do extremo sul, a região dos Pampas, que hoje é Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Também temos as missões jesuíticas, que buscavam evitar a escravização dos índios. Elas levavam eles para o interior para justamente fugir, né, da domínio português. E, consequentemente, foi formando povoados, meio que desenvolveu aquela área, não completamente porque não tinha muito apoio financeiro, mas foi a partir daí que surgiu diversas cidades e estados brasileiros. Também temos as questões dos bandeirantes, que era uma figura importante, né, da época, que era responsável basicamente pela expansão territorial, mas a gente não pode dizer que eles foram meio que heróis, que também tem a questão que eles recapturavam escravos, destruíam missões jesuíticas, destruíam os povoados, justamente para ter seus lucros, né? Também tem a questão mineradora, que era o famoso ouro que todos buscavam. Mas o que aconteceu com o Tratado de Tordesilhas? Bem, e na verdade, por ter sido desrespeitado, ele meio que foi jogado para escanteio. E entrou em vigor o Tratado de Madrid, em 1750, que era novas distinções territoriais, levando em conta não linhas imaginárias, mas sim recursos naturais. Século do Ouro. Afinal, o que foi isso? Foi basicamente o período onde descobriram que o Brasil tinha metais preciosos em abundância, fazendo com que muitos portugueses viessem para o Brasil, o que preocupou a capital, porque ela queria o ouro, logicamente, para quitar suas dívidas, melhorar sua economia, essas coisas. Então fizeram com que criasse um passaporte que era obrigatório ter para ir para o Brasil para explorar terras, entendeu? Ocorrer diversos conflitos, principalmente entre os bandeirantes, visando lucros. Diziam, eu achei essa mina primeiro, eu tenho direito sobre essa terra. E foi uma grande confusão. Inclusive teve um conflito entre os forasteiros, que eram os portugueses, e a elite paulista ou mineira, porque tinha vindo muitos portugueses para o Brasil, né? E tava preocupando a elite brasileira. Claro, né? E quanto mais portugueses viessem, menos lucro era para elas. E foi um conflito bastante intenso. A metrópole, logicamente, queria controlar o fluxo de riqueza, então criou diversos impostos e órgãos administrativos. Claro, causou muita insatisfação para a elite. Não só brasileira, mas também até os portugueses que estavam ali, né? Porque era bastante pesado os impostos, causando pobreza até em certas camadas sociais. Claro, vale a pena ressaltar a aliança com os ingleses nessa época, questão de comércio, essas coisas. Surgimento de diversas elites, né? Esse período também era marcado pela sociedade escravista. Claro, né? Não foi diferente dos períodos anteriores de economia.
Também teve diversas transformações econômicas, com maior comércio entre até mesmo dentro do país. Também o centro econômico mudou do Nordeste, né, a questão da cana-de-açúcar, para o Sul, que é o futuro Sudeste, né? E a capital mudou de Salvador para o Rio de Janeiro. Foi mudanças bastante significativas para a época. As revoltas separatistas foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas o que diferencia elas das outras? As outras não traziam ideias separatistas, que é o liberalismo. Isso foi influência do iluminismo, que causou diversos movimentos, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, diversos movimentos que ocorreram na Europa. Essas ideias foram difundidas pelo Brasil pela maçonaria, livros contrabandeados, até mesmo filhos de gente importante que estuda na Europa e voltava com esses ideais. E na questão da Inconfidência Mineira, que era envolvendo mais a elite assim mesmo, muita gente duvida que Tiradentes foi o líder do movimento. Na verdade, quase 100% entrou em consenso assim que não foi ele. Mas sim o Cláudio Manuel da Costa, que foi um autor bastante renomado, digamos assim. A Conjuração Baiana, que é uma revolta mais de caráter popular, também era chamada de revolta dos alfaiates, porque que era basicamente os alfaiates que iam à falência, que empobreciam por causa da grande taxa que era imposto pela capital, essas coisas. Era composto por soldados, intelectuais e pobres. E foi uma clara influência da Revolução Francesa. Justamente por causa dos cartazes que encontravam da época. E tinha alguns lemas da Revolução Francesa. A vida de Marquês de Pombal, cobrar as tarifas pela coroa, foi o que desencadeou os conflitos. E vale a pena também ressaltar que a Conjuração Baiana defendia em grande parte a abolição da escravatura. Apesar de tudo, esses dois movimentos não tiveram importância alguma para a independência brasileira, infelizmente. O que contribuiu mesmo foi em 1908, a vinda da família real ao Brasil. Período joanino. O que foi esse período? Foi a presença da família real no Brasil. O bloqueio comercial imposto por Napoleão trouxe diversas preocupações a Portugal. Napoleão, sabendo que Portugal não ia respeitar, porque a Inglaterra era um grande parceiro dele, após invadir a Espanha, derrubar Carlos IV, investiu logo em Portugal. Só que antes disso houve uma reunião secreta em Londres, o que adiantou os planos da família real, né, para vir ao Brasil. Chegando aqui, logo mesmo em Salvador, declarou a abertura dos portos para nações amigas, o que já causou meio que uma inversão de poder, era como se fosse a capital do Império Português no Brasil, causando um sentimento de abandono pelos portugueses. Então, as cidades brasileiras, principalmente o Rio de Janeiro, se desenvolveram de acordo com a estética europeia. Mudança na infraestrutura, nos conhecimentos, nas técnicas, no modo de produção, mudanças gerais. Devido ao sentimento de abandono ter crescido ainda mais em Portugal, eclodiu a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Um fator muito importante para a independência brasileira. A Revolução Liberal do Porto defendia a expulsão dos ingleses. A corte portuguesa se reuniu para meio que mandar a família real voltar de imediato para Portugal. Além disso, também defendiam o retorno do Brasil à condição de colônia, que tinha sido promovida a reino, né, unida a Portugal, essas coisas. Teve a petição do Fico, que foi defendida pela elite brasileira, justamente visando
não perder poder no território. E teve a questão da influência do Partido Brasileiro sobre a meio que a mente do Dom Pedro, justamente para ele se revoltar contra o pai e sua própria população. E meio que funcionou. Logo o Brasil rompe com Portugal, só que de forma amigável, né, através de intervenção inglesa. Inclusive ficaram se relacionando Portugal e Brasil até a Primeira Guerra Mundial. O primeiro reinado, que foi o período depois da independência brasileira e o Dom Pedro assumir, foi defendida a Constituinte da Mandioca pela elite brasileira, que o poder do imperador seria limitado de forma liberal e o voto censitário era preciso comprovar através de produção de terras, de mandiocas, justamente daí veio o nome de Constituinte de Mandioca, da Mandioca, que era visando retirar o partido português. Só que o Dom Pedro se aproveitou da situação e fechou a Constituinte, além de ter mandado prender alguns líderes. Em março de 1824, veio a primeira Constituição brasileira, logo após a independência, né? Foi a única que foi em período imperial. Foi estabelecido o poder moderador, que podia intervir em qualquer dos outros poderes. Tipo, era o chefão de tudo, entendeu? Monopolizou o poder. Teve o padroado católico, só que o imperador também poderia interferir. O que era o padroado? Era basicamente que a religião no Brasil seria católica. Não havia princípio federalista, nem autonomia também, né? Teve a questão da centralização do poder na capital. Aí teve a Confederação do Equador, que defendia a independência do Nordeste, né, liderado por Pernambuco. Só que o Dom Pedro não aceitou o movimento, que foi liderado por Frei Caneca e Cipriano Barata, e mandou tropas para reprimir ele. Mandou enforcar Frei, né, que era mais jovem. Só que como ele era muito querido, ninguém quis enforcar ele, então ele foi fuzilado mesmo. Além disso, o Cipriano Barata foi apenas preso justamente por causa da sua idade, né? O governo de Dom Pedro foi marcado por bastante violência. E esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos aí que querem aprender.